o porquê você não deve correr atrás dessa pessoa e quais são os benefícios de você não fazer isso. Bom, gente, eu vou contar uma breve história sobre o meu relacionamento para quem não sabe e para quem já sabe também relembrar disso. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e um pouquinho ali, acho que 1 ano, né, cerca de 1 ano, afastada do meu namorado. E a gente acabou ali ficando esse 1 ano separado. E durante esse 1 ano, basicamente 8, 9 meses ali, eu corri atrás dele. Então, assim, um processo que era para ser um processo mais curto se tornou um processo longo, porque nesse tempo eu ainda não tinha crescido, né, mentalmente, não tinha crescido como pessoa, não tinha mudado coisas em mim. E assim, eu ficava só ali, querendo a volta, querendo a volta, querendo a volta, querendo a volta, e nada acontecia, porque eu tava presa naquele círculo de que eu preciso dele, eu preciso restaurar meu relacionamento, eu preciso disso, eu preciso, sabe, daquele, como se fosse o Deus da minha vida, que o meu relacionamento era o Deus da minha vida, basicamente. Então, assim, eu fiquei ali 1 ano, quase, correndo atrás dessa pessoa, correndo atrás do meu relacionamento. E o que adiantou? Toda vez que eu corria atrás, eu sentia que eu precisava fazer a última vez, né? De tipo, não, vou tentar a última vez, porque se eu tentar mais essa última vez, eu tenho certeza que vai dar certo. E se não der também, eu nunca mais também vou querer restaurar meu relacionamento. Então, assim, eu corria atrás, eu tentava uma última vez, mas eu sentia aquela angústia, sabe? Cada vez que eu corria atrás, cada vez que eu tentava com as minhas próprias forças, parece que algo em mim, sabe, aquela autoestima nossa, aquele nosso ego, ele foi desmontando aos poucos. Então eu tive muito mais insegurança sobre mim e menos confiança nele. Então, quando a gente faz isso, quando a gente corre atrás, pode ter certeza, a sua autoestima, ela vai lá pro esgoto. Porque nós, seres humanos, nós precisamos de aprovação. E quando a gente recebe um não, quando a gente recebe, olha, eu não quero, a gente fica, nossa, como assim? E a gente se sente um lixo, a gente se sente pequeno, a gente se sente como menosprezado. Então, assim, o nosso ego, a nossa autoestima vai lá pra baixo. E a gente sabe que aquilo que não faz bem pra gente, porque a gente quer restaurar o relacionamento, e continua tentando insistir, insistindo, insistindo, insistindo. E nossa autoestima vai lá pra baixo. Enquanto a gente começa a pegar nojo dessa pessoa. Então, eu tinha minha autoestima lá embaixo e eu comecei a pegar ódio dele. Porque toda vez ele me rejeitava. E eu pensava, nossa, eu não mereço isso, eu não quero isso pra mim. Mas eu continuava lá me lamentando, continuava correndo atrás, continuava tentando. Por quê? Porque eu tentava ter controle de tudo. Enquanto a gente tem essa questão de eu quero ter controle, eu quero fazer, eu quero ser útil no meu processo, acaba que você quer ter as mãos ali trabalhando o tempo todo. Mas a sua questão é que você não precisa estar ali trabalhando, tentando correr atrás, tentando fazer com que algo aconteça, sendo que essa não é a sua função. Porque a gente sabe que a função é de Deus, que Deus ele toca no coração, Deus ele faz essa pessoa vir atrás, Deus ele faz com que essa pessoa abra os olhos. A sua função nesse momento é cuidar de você, é cuidar daquilo que tá quebrado dentro de você. E eu demorei muito tempo pra entender isso, eu demorei muito tempo pra assimilar isso dentro de mim. E foi um processo doloroso, foi um processo angustiante, foi um processo que eu, Bianca, né, o de hoje em dia, eu demoro, sei lá, um dia pra assimilar o que tá errado, pra assimilar o que eu tô errando, pra assimilar o que eu preciso melhorar. Essa Bianca demorou cerca de quase 1 ano pra entender que eu precisava melhorar pra mim, eu precisava mudar pra mim, eu precisava crescer e que correr atrás não funcionava. Então, eu demorei 1 ano
O que eu tô te ensinando hoje? Que correr atrás não funciona. Que correr atrás não vai fazer a pessoa voltar. Que correr atrás não vai resolver os seus problemas. Que correr atrás não vai fazer essa pessoa mudar. Correr atrás só vai te fazer perder a sua autoestima, como eu disse, como eu perdi a minha, e vai perder a sua essência, porque cada dia mais você vai desacreditar do amor, porque aquela pessoa não está atendendo aos seus pedidos, e vai fazer você perder o encanto, né, digamos assim, por essa pessoa. Então não corra atrás, não faça isso. Além disso, né, vou dar outras, vou falar outra coisa que acontece quando a gente corre atrás. Às vezes, a pessoa, ela tá fechada, né? Ela tá fechada emocionalmente. Tem a questão do espiritual também, que quando a pessoa tá fechada espiritualmente, emocionalmente, tem algo espiritual relacionado. Mas principalmente quando você tá fechado emocionalmente, é igual um dia, né? Que você tá super mal e alguém quer conversar com você, só que você não quer conversar. O que você fala? Olha, fulano, eu não quero conversar, eu não estou bem. Você não tem aquele ânimo para dar um conselho no dia ruim que você está tendo. É a mesma coisa, se você não está disposto a conversar com essa pessoa porque ela está mal. A mesma coisa acontece quando a pessoa está fria emocionalmente. Você está ali querendo abrir o seu coração, querendo falar o que você sente, mas a pessoa está fria emocionalmente, ela não quer conversar. Então ela não vai atender os seus pedidos. Ela não vai fazer porque ela tá com ela pode até amar você, ela pode até gostar de você, mas se ela tá fria, ela não vai demonstrar o que ela tá sentindo, que foi o que aconteceu no meu caso, do meu namorado. Ele me amava, ele queria estar comigo, mas pela confusão, pela questão dos espíritos, né, malignos, pela questão de muita confusão na mente dele, ele era frio emocionalmente comigo. Então, quando a pessoa tá fria emocionalmente, ela não vai atender os seus pedidos, ela não vai atender aquilo que você tá esperando. E tá tudo bem, porque tem dias que você também está assim. Então, uma pessoa, quando você tá mal, assim, ela não fica insistindo, não, fica bem, eu preciso que você fale alguma coisa pra mim. Não. Ela aceita que você não está num dia legal, fala, olha, tudo bem, eu também não tô num dia legal, mas eu queria um conselho, mas se você também não tá num dia legal, beleza, tudo bem. Agora você vai lá, manda mensagem pra essa pessoa e fica insistindo, a pessoa não vai atender os seus pedidos. E você vai ficar pior ainda e vai ficar nesse ciclo infinito que você mesmo não se tira. Porque muitas vezes não é Deus que colocou você nesse ciclo, é você que está se colocando. Assim como eu me colocava naquele ciclo infinito de que eu precisava correr atrás, eu precisava da aprovação dele, eu precisava que ele falasse alguma coisa para algo mudar, mas nunca mudava porque eu não entendia que correr atrás não funciona. Que ele podia até sentir a minha falta, que ele podia até querer ficar comigo, que ele podia até me amar, mas ele estava frio emocionalmente. E é isso que está acontecendo com essa pessoa. Então não funciona correr atrás. Não funciona. Essa é a primeira lição que eu sei que muitos de vocês já entenderam, mas muitos de vocês não entenderam. E a questão de nem sempre é tudo sobre você. Nem sempre é tudo sobre o relacionamento de vocês. Às vezes é mais sobre a pessoa estar confusa dentro dela, dentro da vida dela, do que sobre o relacionamento de vocês. Então, muitas vezes a pessoa tá passando por algo pesado, por algo que ela não entende, crise existencial, coisas espirituais. Às vezes nem é sobre você, mas o fato dela estar fria não vai funcionar você ir atrás dela. Bom, e no meu processo, o que eu fiz para parar de correr atrás, né? Depois daqueles longos meses correndo atrás do meu namorado. A questão é que um dia eu tava sentada lá na cama, pensando, meu Deus, eu preciso parar de correr atrás dele, eu preciso parar de fazer isso, porque tá me fazendo muito mal. Eu não quero mais isso, eu não quero mais correr atrás, sabe? Aquele momento que você fala, meu Deus, chega, eu não aguento mais isso, eu não quero correr atrás, eu quero parar com isso. Então foi quando eu peguei um bloco de notas do meu celular e coloquei todos os motivos do por que eu não deveria mandar mensagem, por que eu não deveria mais ir atrás dele. Então, todas as vezes que eu tentava, né,
eu tentava ir correr atrás dele, eu tentava falar com ele, eu lembrava desse bloco de notas. E aquilo lá, eu olhava, eu ficava com uma angústia no meu coração, né? Porque nessa época eu não era muito próxima de Deus, mas eu não entendia muita coisa, mas eu criei esse bloco de notas pra saber os motivos do que porque eu não deveria correr atrás, ó. Porque que ele me ignora, porque ele fala coisas que eu não gostaria de ouvir, porque ele é grosso comigo, porque ele não atende às minhas expectativas e várias coisas assim que me fizeram mudar de ideia do que porque eu deveria parar de correr atrás dele. Então, eu quero deixar uma atividade aqui para vocês nesse final desse vídeo, para vocês praticarem também essa semana, durante o processo de vocês também, né? Mas para vocês começarem a praticar isso no dia a dia, no momento que vocês estiverem lá correndo atrás, querer correr atrás, é vocês pegarem uma folha no papel ou até mesmo no bloco de notas, colocar todos os motivos do porquê você não deve correr atrás dessa pessoa e o porquê você deve fazer isso. É porque isso vai acelerar o seu processo, sabe? Tanto na parte de restauração pessoal, quanto na parte de restauração do seu relacionamento. Porque as coisas, elas começam a ser aceleradas quando você entende todo o processo. E quando você começa a sair dessa estagnação de vítima, de que, nossa, meu relacionamento não vai restaurado, e começar a tomar as atitudes de uma pessoa que já tem um relacionamento restaurado, de uma pessoa que já está vivendo a restauração, de uma pessoa que já está renovada, restaurada, e eu sei que é um processo, porque eu vivi esse processo. Então vocês vão pegar uma nota no celular, um caderno, e vão anotar todos os motivos do porquê você não deve correr atrás dessa pessoa. E quando você sentir vontade de mandar mensagem, você vai olhar. Essa pessoa me ignora. Quando eu mando um texto gigante pra ela, ela não lê as minhas mensagens, ela não responde as minhas mensagens. Então você meio que vai criar isso na sua cabeça de esse bloqueio, né? Que você vai ter que criar um bloqueio realmente do porquê você não deve fazer isso. E até mesmo nas redes sociais, quando você quiser stalkear, por que você não deve stalkear? Porque eu me sinto mal, porque me gera gatilho, porque me desaproxima da minha restauração. Então você vai colocar todos os motivos possíveis para você entender que você não deve fazer isso. Para você realmente praticar e olhar para aquilo e falar, nossa, se eu parar de fazer isso, eu vou me tornar outra pessoa. Se eu parar de fazer isso, a pessoa vai sentir a minha falta e vai ver que eu não tô fazendo mais o que eu fazia antes. Eu tenho certeza que isso vai mudar muita coisa, porque eu demorei muito tempo para entender, então eu tô te ensinando nesse vídeo. Então começa hoje a praticar isso, que você vai ver a mudança acontecendo.